Cara, você pode começar, por favor? Na real mesmo é bem orgânico, né? Que é mais ou menos aquela ideia que o Dropper tava falando, né? Tipo, as referências estão aí, a gente vai... E meio que na minha mente eu já vou, sei lá, dependendo do briefing, eu já sei, assim, supostamente onde eu quero chegar. Não sei como eu vou chegar, mas é a partir da pesquisa que você vai fazendo visual, seja ela qual for, no Pinterest, ou então no Google, onde seja. Às vezes eu não sei dizer da onde eu tirei aquela porra, entendeu? Eu tento fazer esse exercício hoje em dia, mas tipo assim, mano, eu invento coisas, assim, na verdade, eu, tipo, tive um insight mesmo, sacou? Eu acho que a pesquisa é genuína, assim, eu acho que já faz parte. Eu já estou pesquisando automaticamente, sabe? A forma, as imagens, então já é uma cognição rápida com o meu cérebro, assim, de imagem, e já estou diretamente associando. Eu acho que é muito o que o Dropper fala, entendeu? Tô no ônibus, tô cagando, tô fazendo qualquer parada, eu tô pensando no briefing que me deram. Pode ser ele, entendeu? Um briefing, sei lá, no âmbito de moda, eu já sei o que no início da coleção, o que a gente vai fazer. E aí, a partir daquela ideia ali, aquilo vai estar fomentando na minha cabeça o tempo inteiro. Então, qualquer referência, eu vou tentando transformar ela ao meu favor. E sempre foi assim? Ou a partir do momento em que você tornou isso um hábito e foi... Eu acho que sempre foi assim, e aí com o tempo de estrada, né, de job, assim, de conseguir trazer isso pro racional, eu consigo, hoje em dia, entender o meu processo, que antes eu não entendia. Assim, parecia que era uma coisa meio telegrafada, não, como é que é? Psicografado. Psicografado, mas não é psicografado, é porque realmente eu tô muito ligado ao visual, às coisas, então as cores e isso tudo já... Aí, lógico, depois que você estuda na faculdade, pega referências de arte, que é o que um pouco que a gente estava falando sobre o que é a criatividade, né? É o seu mundo de ideias. Então, a partir que você amplia o seu mundo de ideias, o seu conhecimento, né? Tu sai da caverna e consegue ver outras coisas, né? Tipo aquela teoria do Platão, o mito da caverna. E você, Gui, da onde você tira as suas referências? Como você organiza elas quando você necessita delas? Bom, eu acho que para se ter boas ideias assim e estar sempre pronto para ter boas ideias é preciso uma boa dose de observação, de curiosidade e muito treino, exercício. Assim. Eu acho que você está sempre atento a essas três coisas, você vai ter um banco de ideias gigante. Assim. Eu acho que, como eu falei antes, é uma questão muito pessoal. As soluções que você vai tirar dessa coleta, né, como você vai transformar esses dados em novas ideias, é muito uma solução única sua, mas é importante, quando você precisa criar, estar sempre atento e observando a cada momento. Tem coisas que podem não parecer nada, mas são grandes estímulos, né, como, por exemplo, uma cientista, um caso de uma cientista que eu vi, que ela simplesmente conseguiu desenvolver soluções para nanotecnologia, para desenvolvimento de peças de nanotecnologia, através de um brinquedo que ela usou na infância, que encolhia os desenhos e tal. Então, você vê como uma revolução da ciência pode sair de um simples brinquedo de criança. Assim. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Eu acho que com mais a gente estiver atento aos estímulos, ao mundo, e trazer isso para dentro, vai te dar sempre possibilidade de chegar em boas soluções. Você diria que tudo pode ser referência? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Pedro, o que você tem a dizer sobre isso? Então, quanto à pesquisa, né, coleta de dados, eu acho que hoje a gente vive numa realidade tão abrangente, assim, tão rica de informação, que o mais pertinente não é onde você acha, e sim como, né? E assim, falando de uma forma metafórica, assim, eu acho que quando eu recebo um briefing e eu vou peneirar ele, né, porque é uma espécie de peneira, né, tipo, você recebe o briefing do cara e você, tipo, você não vai fazer tudo que tá ali, né, você vai identificar o que é foda, vai conectar, tal. E aí o que eu imagino é o seguinte: as nossas referências, elas são divididas em dois tipos, as internas e as externas, né? Tipo, você tem as suas referências da vida, tipo os gibis que você gostava,
os artistas que você admirava, os programas que você via, tudo, né? E a referência externa, que é o que o seu chefe está te mostrando para você fazer. Então eu acho que esses dois tipos de referência são linhas em direções cruzadas que fazem a peneira. E quando você peneira, a pedrinha bate em tudo ali. Então não é só o que você está vendo ali, você está... a pesquisa já é uma síntese, sacou? E aí eu pelo menos consigo ir mais certeiro quando eu penso assim. E você tem algum exemplo para dar pra gente? Assim, de lugares que eu procuro. Pode ser referência. Onde, por exemplo, quem está ouvindo a gente e está se inspirando no caso de vocês, no modo de criar de vocês, qual sugestão você tem de onde buscar mesmo? Você tem várias formas de fazer isso, né? Tipo, tem a forma convencional, que é você sentado na frente do computador, olhando sites, que funciona também. Aí você olha no Pinterest, muita gente deve conhecer, Tumblr tem muita coisa boa, Visual Hunt. Só que eu acho que a melhor forma é quando você, tipo, tá num fim de semana em Búzios e aí você vê um arbusto foda, assim. E aí a forma como aquelas plantas estão dispostas te dá uma ideia de estampa, sacou? Tipo, é o que o Gui falou, tudo pode ser referência, né? Posso pegar esse rebatedor aí e fazer uma estampa localizada com uma frase do lado, sabe? Tipo, você pode ressignificar, né? Então, eu acho que está mais na síntese do que... né? Quando você recebe um briefing, quando você já tem um briefing encaminhado, assim, eu acho que é mais importante você saber digerir aquela parada do que você, sabe? Procurar muito e tal. E também, chamando um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente, quais são os principais obstáculos que vocês encontram? Eu pedi para o Caio e o Pedro responderem essa pergunta. Durante um processo criativo, os maiores problemas e como a gente pode passar por cima deles, quais são, então, de novo, o pessoal de vocês, as técnicas, os métodos, o que vocês usam nessas horas de dificuldade? Então, acho que a solução e o problema do trabalho está entre a cadeira e o computador, né, cara? Tipo, se for ter algum problema, na minha opinião, geralmente é em como você lida com a demanda, sacou? Tipo, é aquela frase do Bruce Lee, né? O problema não é o problema é como você lida com o problema. Qualquer coisa você soluciona, né? Se você conseguir agir bem e tal. Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, você entender muito bem o seu processo criativo, as suas métricas, para você não se embolar, sacou? Tipo, por exemplo, às vezes você está com uma estética específica na cabeça e aí você cisma que quer fazer a parada de um jeito e a parada não dá certo, você insiste, e aí você perde tempo e um monte de coisa por uma parada que às vezes você podia fazer 2 movimentos no Photoshop e fazer a parada, entendeu? Tipo, com a nossa demanda, a gente tem que ter esse perfil meio kamikaze, assim. Então, eu acho que é mais essa parada mesmo, é o autoconhecimento de mão de obra, sabe? Você conseguir gerir ali, conseguir lidar com N problemas, que pode ser de produção, pode ser um problema pessoal, sabe? Pode ser problema com alguém, pode ser qualquer problema, né? Mas eu acho que é isso. No criativo, talvez o maior gargalo, pra mim, é esse mesmo. É como você vai lidar com a parada, porque eu acho que sempre tem um jeito de você fazer. Pode, às vezes, ser muito mais simples do que você imaginou, sacou? E às vezes você tem que quebrar a cara muitas vezes para voltar lá atrás e fazer só um movimento e resolver, assim, sacou? E explorando um pouquinho mais rapidinho, nessa questão das métricas, que tipo de métrica você tem durante um processo criativo? São processos mesmo, né, que já são bem aceitos, que a gente já sabe que funciona. Por exemplo, você faz uma estampa corrida, né, que é uma estampa tipo essa aqui, que vai em toda a superfície. Aí você vai decupar uma estampa local dessa estampa corrida. Com uma estampa corrida você consegue fazer 3, 4 estampas locais. E aí consegue inserir um texto. E aí você já traz outro apelo comercial para a parada. Então é isso, é você desdobrar em soluções, paradas que muitas vezes parece que já estão prontas, né? Mas você vai lá e tira mais um leite de pedra, sacou? Tipo, vai nessa, assim. E esse foi um exemplo, né? Mas tem vários. Bem por aí, assim, métrica, né? E você, Caio, quais são os maiores... Pegando esse gap europeu, continuando na filosofia oriental, é tipo o que o Bruce Lee também falava. Você tem que ser como a água. A água, ela não se opõe ao obstáculo, ela se adapta e... Ela toma forma. Porque geralmente no início de um processo qualquer o cliente ele não sabe o que quer. Então, ele não é a referência, sua referência. A sua referência é o que você vai
construir a partir do que ele está imaginando, que ele também não sabe, ele só tem um leve cheiro. E eu acho que o nosso trabalho é todo esse, de pegar, interpretar o que ele quer e fatiar todos os processos até conseguir chegar de uma forma segura, numa solução segura, que é onde a gente voltou com aquela história que o design não é mágica, né? Existe uma forma, uma métrica que se você seguir, você consegue chegar numa solução, no mínimo, aceitável, assim, para o processo. Perfeito. Acho que é basicamente isso. E, Gui, quando as pessoas encaram esses obstáculos que todo mundo encontra e desiste, porque tem erros, acontece, todo mundo erra, principalmente no processo criativo, que não necessariamente tem certo ou errado. O que você tem para falar um pouquinho sobre isso? Só complementando essa questão dos obstáculos para o processo criativo, muitas vezes a gente não exercita uma coisa muito primitiva, muito intuitiva do ser humano, que é a capacidade de imaginação. A gente tem no nosso cérebro evoluiu de tal maneira que permite com que a gente consiga projetar coisas que não existem, né? E o fato de você conseguir imaginar algo que nunca aconteceu, que nunca foi feito, te dá uma grande vantagem para conseguir chegar até esse lugar.